Não houve nem tempo de recuperar os prejuízos do ano passado e o comércio de Manaus já começou 2021 com mais perdas. O valor do prejuízo acumulado em pouco mais de um mês de portas fechadas ainda não foi estimado pela Câmara de Dirigentes Lojistas, mas as demissões já ultrapassam as 10 mil. Nós tivemos aí um 2020 com 1.500 lojas fechadas que não abriram. Depois nós tivemos 28 mil pessoas demitidas em 2020. No final de 2020, em dezembro, nós conseguimos resgatar 500 lojas, quase 10 mil empregos. E imaginávamos que nesse ano nós conseguiríamos resgatar todos. Mas de repente veio a chamada segunda onda. Janeiro foi muito duro para a gente, que nós tivemos que fechar praticamente tudo. Entramos em fevereiro da mesma maneira. Muitas lojas não vão ter condições mais de abrir. E o que mais me preocupa disso tudo é o emprego. Tem muita gente que está sendo demitida sem a gente ter feito nenhum alarde, mas muita gente sendo demitida. Eu acredito que nós já temos hoje mais de 10 mil demissões, podendo ser muito mais porque as lojas estão fechadas esperando toda semana um novo momento de fazer abertura. O comércio é o setor da economia amazonense que mais emprega e também o que mais contribui para a arrecadação de ICMS. E também foi o mais impactado pela suspensão das atividades, principalmente os pequenos empresários que têm pouco capital de giro para suportar o tempo de portas fechadas. É aquele comerciante, aquele empresário, que ele, quando vende o produto dele, ele precisa repor seus estoques com muita rapidez. Ele não tem um capital de giro que possa manter um estoque mais longo. Então, quando acontece uma pandemia como essa, e principalmente a falta de vendas por conta dessas restrições, é o primeiro impactado, e aí ele não consegue segurar por muito tempo um pedido, por exemplo, como do governo, dizer, olha, fecha teu empreendimento por um mês, ou por 15 dias, ou por uma semana. A primeira coisa que ele pensa logo é demitir ou fechar. No início dessa semana, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus estiveram reunidos com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Nessa reunião, o governador do estado teria se mostrado favorável a uma flexibilização do funcionamento do comércio. Mas, segundo o presidente da CDLM, há uma pressão dos órgãos de controle para impedir essa reabertura. Mesmo assim, os empresários do setor defendem a reabertura gradual do comércio, respeitando as medidas de combate ao vírus. Agora está na hora de ver. Caiu, o governo já tem um número de leitos suficiente, nós já estamos aí, se Deus quiser, numa queda também na área hospitalar particular. Vamos começar a abrir gradualmente, com responsabilidade, botando todos os protocolos. Então o governo tem que pensar, e os órgãos de controle têm que pensar, caímos o número de Covid, nós temos que ir abrindo aos poucos, para que a gente possa, se Deus quiser, no dia 1º já estar com tudo aberto. Este economista avalia que, se nenhuma medida for tomada nesse momento, seja de flexibilização responsável ou pagamento de algum auxílio que beneficie empregado e empregador, o resultado será uma crise nunca antes vista. O governo, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, ele precisa pensar num plano que favoreça o consumidor e também o produtor, o empresário. Senão, um dos lados da corda vai quebrar. O presidente da CDL Manaus lembra ainda que, mesmo fechado, o comércio segue pagando os impostos e não tem mais condições de dar férias aos funcionários. Além de fazer a reabertura gradual e responsável, o pedido é que haja uma pressão e busca incessante pela vacinação em massa. Os nossos deputados federais e senadores tinham que brigar violentamente. Nós fomos o estado mais atingido pelo Covid, então deveria uma briga violenta de mandar maior número de vacina, não tirando dos outros, mas temos estados que, graças a Deus, tiveram um índice muito pequeno. Então, nós teríamos que receber um pouquinho mais de doses para dar um volume maior. Nós já deveríamos estar aqui, pelo menos, já chegando aos 50 anos de idade, para que a gente pudesse ter tranquilidade.
de ter essa vacinação e diminuir o número de mortes, diminuindo o número de óbitos, que é que acontece, nós poderíamos abrir mais rápido o comércio.